Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula sobre o HTML básico, né? Hoje a nossa aula é sobre a história do HTML. Antes de iniciarmos qualquer assunto, precisamos estudar bem a sua história para podermos entender o que estamos aprendendo e sabermos o porquê estamos aprendendo aquilo. Pois bem, pessoal, a linguagem HTML começou seus fundamentos em 1980. No entanto, por Tim Berners-Lee, quando trabalhava no CERN, que é o Centro Europeu para Estudos Nucleares. Mas o início dela foi em 1889, devido a essa ser a data que Tim Berners-Lee escreveu o primeiro código HTML e testou no CERN, não o que ele disponibilizou para o público, que foi em 1991. Ele foi criado em 1889 e se estende até os dias de hoje. Tim Berners-Lee nasceu na Inglaterra em 1955, em Londres, na Inglaterra. Inglês, ele é inglês. E temos aqui o Bruce Lee, que nasceu na China em 1940. Todas essas duas figuras aqui tiveram muito a ver com o avanço, um na área cinematográfica, o Bruce Lee, e outro na área da tecnologia, ou mais precisamente na parte de designer, que é a parte gráfica em que Tim Berners-Lee ofereceu o desenvolvimento e a criação de uma internet mais voltada ao gráfico, né? Você pudesse vê-la de uma forma melhor. Os dois aqui, Bruce Lee e Tim Berners-Lee, não tem parentesco algum. A única coisa em comum que eles têm é o Lee no final do seu nome. Pois bem, em 1990, esta era a aparência de uma página da internet. Existia o browser, esse era um browser, o nome dele era Gopher, e essa era a aparência de uma página da internet. Não existia aqui o protocolo HTTP, nem existia o HTML. Era apenas uma página que utilizava outros protocolos para se comunicar em rede e apresentava essa tela como um documento compartilhado. Tira bastante, né? Deixa bastante a desejar a aparência e a usabilidade, né, do usuário final. Pois bem, o projeto Enquire. O projeto Enquire foi um projeto usado para reconhecer e armazenar associações de informações, desenvolvido por Tim Berners-Lee no segundo semestre de 1980, enquanto ele trabalhava no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. É um centro europeu que fica localizado. Tim Berners-Lee se encontrava na Suíça, na parte da Suíça, porque dá um círculo ao redor por vários países, e foi lá que Tim Berners-Lee engajou com o seu projeto. Esse era o projeto original que ele, tentando desenvolver esse projeto, aplicar, criou o HTML, o protocolo HTTP e todo o processo que conhecemos hoje como manipulação de textos, hipertextos, foi criado a partir desse projeto Enquire. O Enquire tinha algumas das mesmas ideias da web e da web semântica, e serviu como base para o desenvolvimento das duas, mas era diferente em vários aspectos importantes, como no fato de não ser viável ser liberado para o público em geral. Ele foi implementado em uma máquina Nord 10
da Norsk Data, mas nunca foi publicado. Ou seja, nós estamos aqui com uma informação que não temos como comparar se era uma coisa boa ou era uma forma de controlar o projeto HTML, né? Que é mais provável ser um projeto Inquiry, ser um projeto manipulador e controlador de um projeto HTML final. Mas não temos acesso ao projeto Inquiry, nunca foi divulgado, não temos como saber, né? Pois bem, Tim Berners-Lee, físico britânico, criou o HTML original em 1989 e outros protocolos associados como HTTP em uma estação da Netscape usando o ambiente de desenvolvimento Netscape, quando trabalhava no CERN, na Suíça. Esse protocolo, nós não vamos ver detalhadamente o que é o protocolo HTTP, porque nós não vamos aqui falar sobre a história da internet. Aqui é sobre a história do HTML, que muitas das vezes há confusão por parte de alguns atores em misturar a história do HTML junto com a história da internet. A história da internet é muito mais antiga, tem outros protocolos já criados anteriormente ao protocolo HTTP que dá ambiente para desenvolver o HTML e aí trocar as informações, certo? Vamos aqui nos ater ao HTML. Tim Berners-Lee, que foi um dos pioneiros no uso do hipertexto como forma de compartilhar informações, criou o primeiro navegador chamado World Wide Web, ou seja, o www. Não era a internet em si, por isso há essa confusão. O World Wide Web era um navegador que Tim Berners-Lee o batizou com este nome em 1990. Mais tarde, para não confundir-se com a própria rede, trocou de nome para Nexus. O primeiro navegador criado a usar o protocolo HTTP e junto com o HTML foi criado por Tim Berners-Lee, chamado World Wide Web, depois passou para Nexus em 1990. Aqui é um pouco sobre a história do HTML, a evolução dele. Tudo começou em 1991, que é a nossa área aqui de estudo desse curso. Em 1994 tem o HTML2, aí tem o CSS, o JavaScript. Temos o HTML4, CSS2, XHTML, Tabuleiros Web Design, Ajax e HTML5, todo até chegar ao desenvolvimento que temos hoje. No dia 6 de agosto de 1991, o site sob o domínio info.cern.ch hipertexto www.project.html entrou no ar. A www tinha como objetivo inicial permitir que os profissionais do CERN trocassem informações científicas a partir de seus próprios computadores. Assim, eles não necessariamente precisariam estar no mesmo espaço físico para saber sobre o andamento de um projeto, bastando apenas estar conectado ao servidor online e acessar através do navegador. Ou seja, foi um projeto que ele criou para eles utilizarem no CERN como forma de compartilhar informações de projetos. E a internet que eles tinham na década, a internet disponível, não oferecia esse serviço com detalhado de informações como o HTML e o HTTP que ele criou para poder utilizar esse projeto. O navegador e o programa encarregado de baixar as informações dos servidores web, apresentá-las ao usuário em forma de documentos ou página. Exemplo, Google Chrome, Firefox. Hoje é o Google Chrome e Firefox, mas o navegador na época, aqui temos um exemplo, era a página home que qualquer computador acessava, e no CERN eles acessavam por meio de hipertexto o restante dos documentos. Aqui está o primeiro servidor utilizado por Tim Berners-Lee. Esse foi o primeiro servidor que utilizou o HTTP junto com o HTML no CERN.
Na época, a linguagem não era uma especificação, mas uma coleção de ferramentas para resolver um problema de time. A comunicação e disseminação das pesquisas entre ele e o seu grupo de colegas, sua solução combinada com a então emergente internet pública, que se tornava a internet, ganhou atenção mundial. Ele teve tanto sucesso com a aplicação interna no cerne da troca de documentos que chamou a atenção de todo mundo, principalmente, principalmente nos Estados Unidos, para poder tornar esse projeto público. Inicialmente, em 1991, o HTML foi projetado para interligar instituições de pesquisa próximas do CERN e compartilhar documentos com facilidade. Mas, devido ao enorme sucesso, em 1992, Tim Berners-Lee compartilhou a biblioteca de desenvolvimento www, diversos protocolos, entre eles o HTTP e o HTML, Word e Web. Além de compartilhar a biblioteca de desenvolvimento, Word e Web, Tim Berners-Lee mostrou no seu projeto, que ele divulgou publicamente do HTML, como fazer um navegador para interpretar o HTML. Ou seja, uma junção aqui, um exemplo, uma junção. Ele mostrou a linguagem HTML com suas palavras reservadas, tags reservados, e ensinou no projeto como desenvolver um navegador para interpretar essas tags e assim apresentar ao público final. Com isso, em 1993, a NCSA dos Estados Unidos lançou o primeiro navegador www e cliente Gopher, que na época a internet era acessada pelo Gopher. Então, assim, a NCSA, com um passo dentro e outro fora, lançou o Mosaic, que dava acesso a ser cliente Gopher e também ao HTML. E conhecido como o primeiro navegador com ícones e uma interface gráfica amigável a ser usado no Windows, além do Windows e Macintosh, que abriu a web para o público em geral. O fim do NCSA Mosaic. Ainda em 1993, Mark Andreessen, a principal responsável pelo projeto, resolveu sair da NCSA e fundou o Mosaic Communication Corporation, que tinha como objetivo transformar o Mosaic em um negócio rentável. A empresa foi rebatizada em 1994 como Netscape e lançou o navegador homônimo, que também fez bastante sucesso até a chegada do Internet Explorer da Microsoft em 1995. Por sua vez, o código-fonte do Netscape serviu como base para a criação do Mozilla Firefox, que até hoje reserva uma fatia do mercado de browsers. Vamos ver essa história aqui mais detalhada, porque aqui há uma disputa, uma guerra entre navegadores disputando os clientes. Vamos entender essa história aqui da criação do Mosaic. Depois que a Microsoft entrou, houve uma verdadeira guerra comercial, jurídica e até de conhecimento. O navegador Opera, em 1995. O Opera era um navegador da web desenvolvido pela companhia Opera Software e disponibilizado para o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux, usando o motor Blink, uma antiga versão que funcionava com o motor Presto. Ainda podem ser usadas no FreeBSD, além dos outros sistemas operacionais. Há vários sistemas operacionais que o nosso intuito aqui é aprender mais o HTML. Algumas palavras reservadas, alguns itens mais técnicos, não se preocupe que nós iremos entender mais futuramente. É bastante frustrante muitas das vezes estudarmos a história, porque não temos o conhecimento de muitos itens técnicos que são utilizados, que às vezes a gente não fica meio perdido ali na história. Mas não se preocupe, porque você vendo a história antes, fica mais fácil entender depois todo o conteúdo, e depois você pode vir rever a história e aí você vai entender com mais clareza, depois que você já tiver com a mão na massa.
permanece um produto de nicho no mercado de navegadores até hoje. Foi lançado em 1995, não muito conhecido, não muito utilizado, mas ainda permanece no mercado até hoje. Vamos lá, a guerra do Netscape Navigator e o Internet Explorer. A Netscape lançou o seu produto líder, Netscape Navigator, em outubro de 1994. E este tornou-se o mais popular navegador no ano seguinte, ou seja, em 1995. Entrou na briga com o seu Internet Explorer comprado às pressas da Spyglass Inc. Isso marca o início da guerra dos navegadores quando a Microsoft entrou no mercado, que foi a luta pelo mercado dessas aplicações entre a gigante Microsoft e a companhia menor largamente responsável pela popularização da web, a Netscape. Covardia, né? A Netscape criou a aplicação, divulgou no mercado e foi quem deu o primeiro passo nos navegadores. Mas, como tudo na vida, sempre tem alguém de olho ali naquele mercado. Então, nada melhor do que a Microsoft entrar nesse mercado, que era um gigante da época, e entrar nessa briga pela criação e desenvolvimento desses navegadores. Até 1995, quem supervisionava e controlava o padrão da linguagem era o próprio CERN. Desse ano em diante, de 1995 em diante, a W3C, World Wide Web Consortium, uma entidade que regula os padrões da web, tomou para si a sua supervisão e controle. E uma das cadeiras permanentes desse consórcio até hoje é Tim Berners-Lee, e foi quem criou o HTML. Continuando aqui a batalha do Netscape versus o Internet Explorer. Essa disputa colocou a web nas mãos de milhões de usuários do PC, né? A época, a explosão do PC, né? E todo mundo que tinha um PC já queria utilizar a internet e usava tanto o Netscape como o Internet Explorer ou ambos. Mas também mostrou como a comercialização da web podia arruinar os esforços de padronização. Tanto a Microsoft como a Netscape deliberadamente incluíram extensões proprietárias ao HTML em seus produtos e tentaram ganhar superioridade no mercado através dessa diferenciação. Aí, pessoal, entra uma coisa muito importante, que é a padronização da web, do HTML por alguns navegadores. Se você programar um código HTML, até hoje ele pode funcionar de uma maneira em um navegador específico e de outro navegador o mesmo código pode funcionar diferente. Até hoje temos resquícios dessa batalha aí que houve devido a essa separação e devido a esse acirramento em cada um criar padrões diferentes para si e o usuário final, se quisesse, adaptar-se a um ou ao outro. A disputa terminou em 1998, quando ficou claro que a tendência do declínio do domínio de mercado por parte da Netscape era irreversível, ou seja, a Netscape tinha perdido. Isso aconteceu em parte pelas ações da Microsoft no sentido de integrar o seu navegador com o sistema operacional e o empacotamento do mesmo com outros produtos por meio de acordos OEM. A Microsoft utilizou o mesmo de todas as maneiras possíveis que pôde utilizar do mercado. Ela fez tudo. Ela não contou esforços e não diminuiu nenhum tipo de esforço e não diminuiu valor em dinheiro em negociação para poder ganhar essa batalha. Uma dessas batalhas foi com fornecedores de hardware, fornecedores de HD, fornecedores ou outros fornecedores. Todos tinham que abrir mão do Netscape e utilizar apenas o Internet Explorer. É tanto que quando você comprava um computador naquela época, ele já vinha com o Internet Explorer instalado juntamente com o Windows. A companhia acabou enfrentando uma batalha legal em função das regras antitrust do mercado norte-americano e acabou perdendo, tendo que pagar milhões de dólares. Mas mesmo assim, a Netscape já tinha perdido a batalha.
A perda da Netscape também deve ser atribuída àqueles que criavam seus sites, ou seja, os usuários finais, né? Pois tinham que escolher os que faziam os sites e para os usuários finais. Pois tinham que escolher para qual navegador que queriam que fossem adequadamente exibidos os conteúdos. Em função do Internet Explorer ser nativo do Windows e este ser o sistema operacional dominante na época, só se falava em Windows, todo mundo que tinha um computador Windows, todo mundo que comprava um computador tinha um computador Windows. Acabou sendo a escolha natural. Era comum nesses tempos, quando acessava um site, de ver algo como melhor visualizado no Internet Explorer ou melhor visualizado no Netscape Navigator. Até hoje a Microsoft mantém acordo com alguns bancos. Você acessa alguns bancos, eles só querem que você acesse se tiver o Internet Explorer. Ele identifica o browser que você está acessando, o navegador. Se você não estiver acessando com o Internet Explorer, ele simplesmente não abre algumas funções que você não consegue utilizar. A Netscape respondeu liberando o seu produto como código aberto. Ou seja, a Netscape também não deixou barato. Em seu último tiro contra a Microsoft, a Netscape respondeu liberando o seu produto como código aberto. Ou seja, ela pegou o código do navegador e liberou o código. O código está aberto ainda hoje, criando o Mozilla, que muitos usuários utilizam e está aí concorrendo no mercado até hoje. O efeito foi simplesmente acelerar o declínio da companhia. Por causa de problemas com o desenvolvimento do novo produto, a companhia acabou comprada pela AOL no fim de 1998. O Mozilla então evoluiu para uma poderosa suíte de produtos web, com uma pequena, mas firme parcela do mercado. Frutos da Netscape. A Netscape desenvolveu um protocolo Secure Sockets Layer SSL para garantir a comunicação online, que ainda é amplamente utilizado nos dias de hoje, bem como a linguagem de programação JavaScript, a linguagem mais utilizada para cliente-side, e até hoje em dia também tem a versão para servidor-side de páginas web. Hoje em dia, o JavaScript, junto com o HTML, junto com o CSS, que formaram o HTML5, o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas em todo o mundo e com certeza irá continuar nesse topo por muito tempo. Até já bateu muitas linguagens de programação poderosas como Java, PHP, que trabalham na parte com HTML como front-end para o usuário final. O Lynx navegador web. O Lynx é um navegador, foi um navegador e ainda é um navegador criado pela Universidade de Kansas através de seu grupo de computação distribuída e do serviço acadêmico de computação. É capaz de exibir apenas textos, ideal para sistemas baseados em console ou com poucos recursos gráficos. Acompanha diversas distribuições de sistemas, POSIX, Unix, Linux e etc. E VAX, VMS também existem versões para sistemas Microsoft, como o MS-DOS e variantes do Windows. O Linux é um sistema, um navegador que funciona até hoje, mas é só de forma de texto. Mas ainda assim há usuário para esse mercado que quer usar o navegador como texto. Esses usuários são usuários com bastante experiência técnica e bastante conhecimento que querem automatizar muitas coisas utilizando a internet. Para isso eles usam essa variante para automatizar diversas opções como login ou tentar burlar vários acessos não autorizados, e na forma gráfica fica muito mais difícil hoje em dia devido à inteligência artificial que muitos programas como o Google Chrome utiliza
para identificar a movimentação do mouse, se é um usuário mesmo, se ou não é, ou é uma máquina. E para essa categoria, né, utilizando o navegador modo texto, essas pessoas que querem fazer alguma coisa de errado, obter alguma informação ou algum acesso não autorizado, fica mais fácil utilizar o navegador modo texto. A saída da Apple da disputa entre a Microsoft e a Netscape. A saída da Apple foi criar o Safari, seu próprio navegador. A Apple, na época, disputava o mercado de computadores também com a Microsoft, né? Ela utilizava tanto o Netscape no seu sistema operacional, o macOS, como o Internet Explorer. E vendo essa disputa grande, ela aproveitou para deixar os dois se matando lá e criou o seu próprio navegador nesse meio tempo. Apesar do mercado para o Macintosh ter sido tradicionalmente dominado pelo Internet Explorer e pelo Netscape Navigator, o futuro parece pertencer ao próprio navegador da Apple. O futuro que se refere ao sistema operacional macOS. O futuro parece pertencer ao próprio navegador da Apple, o Safari, que é baseado no mecanismo de renderização HTML, parte do navegador de código aberto Conqueror. O Safari é o navegador padrão do macOS X. O Safari ele foi criado com base nesse manipulador de arquivo. Conqueror é um código aberto utilizado no Linux, que utilizava até antes do HTML e até antes do HTTP, ele já utilizava mostrando documentos, mas não da forma como o HTML funciona, mas ele foi adaptado pela Apple e deu-se o nome do Safari, criando seu próprio navegador, que é utilizado ainda hoje no macOS X da Apple. Pois bem, depois dessa batalha toda, dessa história toda de como surgiu, as batalhas que houve, empresas que faliram, empresas que continuam no mercado, chegou o Google Chrome, que é um navegador de internet desenvolvido pela companhia Google com visual minimalista. Foi lançado pela primeira vez em setembro de 2008 para o Microsoft Windows e mais tarde foi portado para o Linux, Mac, iOS e Android. Compilado com base em componentes de código licenciado com o motor de renderização WebKit, o Google Chrome também é principal componente do Chrome OS, onde funciona como uma plataforma para executar aplicativos da web, e sua estrutura de desenvolvimento de aplicações framework. No Google Chrome você consegue criar uma aplicação para o web, que é um programa que funciona apenas no navegador do Chrome pela internet. Pois bem, tivemos muita rivalidade, né, entre a Netscape, que perdeu a briga. No meio do caminho entrou o Opera, depois a Netscape desistiu, ficou só o Internet Explorer. Depois a Apple criou o navegador dela, o Safari. Aí tínhamos o Opera, o Safari. Aí entrou na briga o Firefox em código aberto. E nesse meio do caminho, né, tiveram que criar algum padrão para poder acabar com essa briga, porque devido a essa divisão muito grande, na época ganhou-se muito o mercado a execução de aplicativos para o web. A linguagem de programação Java utilizava o Apple, muitos aplicativos desenvolvidos em Java para o web. Também tínhamos outros aplicativos de outras empresas, como da Adobe também, que desenvolvia aplicativos em Flash que funcionavam na web, e estavam ganhando o mercado de forma que o HTML estava sendo deixado para trás, e a web, desenvolvimento web, ia se tornar mais uma aplicação do que um padrão HTML em si. Tanto que até hoje ainda encontramos sites que funcionam como Flash
um produto da Adobe, que não está funcionando mais devido a restrições do Google Chrome e muitos navegadores que não utilizam mais o Flash ou os applets, programas da linguagem de programação Java. Como eles estavam perdendo, como eles estavam divididos, disputando entre si, as aplicações ganharam notoriedade. Para eles acabar com isso e voltar a utilização dos navegadores em si, né, que estava praticamente parada, cada um criando o seu código separado, todo mundo perdendo o mercado para as aplicações. Com isso, resolveram se unir e criar o HTML5. O HTML5 é a versão atual do HTML, incluindo o XHTML. O padrão atual é desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Tecnologia de Aplicação de Hipertexto da Web. Esse grupo que foi criado para poder se unir os rivais com outras aplicações web. Ele é criado pela Apple, Google, a Apple do Safari, o Google do Google Chrome, o Mozilla, né, do Mozilla Firefox, e a Microsoft do Internet Explorer, junto com o W3C, que é o consórcio que tem a cadeira permanente de quem criou o HTML, que é o Tim Berners-Lee, e até hoje esse consórcio é responsável pelos padrões do HTML e o seu desenvolvimento. Essa nova versão traz consigo importantes mudanças quanto ao papel do HTML no mundo da web, através de novas funcionalidades, tanto como semântica e acessibilidade, possibilita o uso de novos recursos através de possíveis recursos antes apenas possíveis com aplicações de outras tecnologias. Veja só, como eles estavam perdendo o mercado para até de animação. Você não conseguia fazer animação que nem você consegue fazer no HTML5 antigamente com HTML normal. Primeiro porque não tinha um padrão, o padrão estava abandonado e eles tinham perdido o mercado. Então eles se juntaram e fizeram o HTML5, criaram novos padrões para poder, né, ganhar esse mundo de navegadores novamente e alavancar os padrões de HTML que tinham ficado para trás. E todo mundo utilizar o mesmo padrão, porque cada empresa estava querendo criar o seu próprio. Esse grupo de trabalho foi formado em resposta ao lento desenvolvimento dos padrões da web, da World Wide Web Consórcio W3C. Eles estavam achando que o padrão web estava muito atrasado em relação ao desenvolvimento que havia das aplicações. E a decisão do W3C de abandonar o HTML em favor de tecnologias baseadas em XML. Quando eles viram que, além da batalha de aplicações, como os applets da linguagem de programação Java, como os sites já todos feitos em Flash com animações lindas e maravilhosas pela Adobe, eles viram mesmo sua base ir embora quando a W3C queria acabar com o HTML e utilizar apenas o XML, tanto que surgiu na época o XHTML. Queria abandonar o HTML e ficar só com essa aplicação do XML, que era mais ou menos uma aplicação em si, devido ao XML não aceitar problemas na sua estrutura de formação como o HTML aceita. A lista de discussão do grupo foi anunciada em 4 de julho de 2004, 2 dias após as iniciativas de um documento de posição do conjunto Opera-Mozilla. A Opera e a Mozilla entrou com esse documento, né, com proposta para o W3C, que o W3C, para criar esse grupo de discussão de padrões, criar o HTML5, que o W3C recusou. No entanto, em 10 de abril de 2007, a Mozilla, Apple e Opera Software, a Apple entrou na batalha aí também para conseguir esse padrão. Propuseram que o novo grupo de trabalho HTML do W3C adotasse o HTML5 do grupo como ponto de partida de seu trabalho e nomeasse seu futuro produto como HTML5. Embora a especificação do grupo foi posteriormente renomeada para HTML Live Standard,
em 9 de maio de 2007, o novo grupo de trabalho HTML do W3C resolveu fazer isso. Ou seja, resolveu aderir, né, a todas as empresas que dominavam o mercado na época, Microsoft, Apple, Mozilla e Opera, do mercado de navegadores, criar um padrão C e aplicar no HTML, que deu início ao HTML5. Sua essência tem sido melhorar a linguagem com o suporte para as mais recentes multimídias, enquanto a mantém facilmente legível por seres humanos e consistentemente compreendida por computadores e outros dispositivos, navegadores, parsers. O HTML será o novo padrão para HTML, XHTML e HTML2. Atualmente está em fase de esboço, porém diversos navegadores já implementam algumas de suas funcionalidades. Todas as suas funcionalidades já estão, alguns navegadores estão utilizando. Ou seja, no HTML5 é um padrão, devido ao mercado ao mercado de navegadores comerciais estarem perdendo para as aplicações, e em vez de ficarem batalhando entre si, resolveram se unir e criar um padrão entre elas. Após seus predecessores imediatos HTML 4.01 e XHTML 1.1, HTML5 é uma resposta à observação de que o HTML e o XHTML, de uso comum na World Wide Web, é uma mistura de características introduzidas por várias especificações, juntamente com aquelas introduzidas por softwares, tais como os navegadores, aqueles estabelecidos pela prática comum. É a junção do CSS, JavaScript e HTML. Ele resolveu criar um padrão realmente próprio da linguagem, acabando com a rivalidade entre os navegadores. Finalmente temos aqui, né, um padrão. Até o momento esse padrão está sendo respeitado, não saberemos como vai ser o futuro. No entanto, o futuro parece muito promissor, né? E tendo outra disputa, né, entre o W3C, ou esse grupo formado pela Google, Microsoft, Mozilla, Opera e Apple, o HTML ainda conseguiu sobreviver a todas essas batalhas, e o HTML ainda é padrão de desenvolvimento. O mais forte que tem no mercado hoje em dia é o HTML. Por isso precisamos conhecer a sua história para poder darmos início à aprendizagem, e por isso também precisamos aprendê-lo antes da lógica de programação, que HTML não você não vai aprender logo programação com HTML. É uma linguagem de formatação. Ele é um meio termo muito bom, né, para você aprender antes de iniciar a programação em si, porque eles trazem muitos conceitos que, embora na prática não sejam aplicados em si, mas muitos parecidos, que dá para você ter uma base muito boa para iniciar a aprendizagem de programação. Destaque-se como fonte de consulta para aprofundamento dos temas aqui citados este livro do autor Alfredo Limoges. Aqui está o endereço para você baixar ele. O nome dele é Guia Completo para Iniciantes de HTML. Outro livro aqui bastante interessante é esse Criação de Websites, do autor Helder da Rocha. E outro que não é um livro, é um site, é o da W3 School, que é o www, que você consegue pegar toda a documentação, todas as tags HTML e testar elas, né? Que é melhor você aprender com Tim Berners-Lee, pois ele é o criador do HTML. E esse W3 School faz parte do consórcio que desde 1990 que o CERN controlava até 1995, e de 1930 até hoje quem controla é esse consórcio, do qual Tim Berners-Lee faz parte e do qual eles vêm desenvolvendo o HTML até hoje. Então, pessoal, essa é a história do HTML. Espero que vocês tenham gostado dessa história.
E precisamos realmente dessa história para podermos dar um próximo passo, que é para conhecermos todas as tags que iremos aprender e para conhecermos, após conhecermos toda essa história do HTML, é o passo inicial para começarmos a aprender na prática. Na próxima aula será prática, nas próximas aulas até o final do HTML será prática. Será mais fácil o entendimento devido a termos aprendido já a sua história do HTML. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula.